Nós já lemos o texto sagrado em João, capítulo 20, e ali conta a história dos discípulos. Diga, 11 discípulos. E esses discípulos, há uma semana atrás, eles tinham recebido uma visita muito especial. Jesus tinha morrido, Jesus tinha sido crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e começa a visitar os seus discípulos especiais. E Jesus ressuscita ao terceiro dia e vai visitando. Fala com as mulheres, fala com Pedro, fala com 7 discípulos, fala com 10, fala com 11, fala com quase 500 pessoas. Ele vai visitando, ele vai falando depois da sua morte e ressurreição. Mas, há uma semana atrás, 10 discípulos de Jesus, os 10 discípulos apostólicos, estavam dentro de uma casa com a porta fechada. Eles estavam com medo de terem o mesmo desfecho, de também serem crucificados. E eles estão ali dentro com muito medo. Eles estão comendo, provavelmente ceando, eu não sei, fazendo em memória daquele que era o seu mestre. Mas quando eles terminam de comer, Jesus entra naquele lugar. As portas estavam fechadas e Jesus, ele entra, ele se materializa ali no meio daquela sala de jantar. E os discípulos estavam com medo, ficam aterrorizados, ficam assustados, e Jesus diz: paz seja convosco. Jesus fala com eles, Jesus ora por eles, Jesus sopra sobre eles e vai embora. Mas passada uma semana, novamente, esses discípulos se encontram de novo, e agora não são 10, diga, são 11. Na primeira reunião, na reunião da semana passada, Tomé tinha faltado. E agora está os 11 discípulos apostólicos. E entre essa primeira reunião e essa segunda reunião, os 10 discípulos vão ao encontro de Tomé e começam a contar o que está acontecendo. Nós vimos o Mestre, nós vimos Jesus, foi real. A porta estava fechada, mas ele entrou, ele se materializou, ele falou, ele derramou a sua paz, ele orou por nós. Ele estava com fome, queria comer peixe e um pouco de favo de mel. E os discípulos contando, estavam animados com aquilo. Mas quando Tomé ouve aquela história, diga, ele duvidou. Ele duvidou. E ele disse: eu só vou crer se eu ver. Se eu ver as marcas dos cravos, se eu colocar o dedo nas feridas, se eu olhar do seu lado a abertura que foi feita pela lança, se eu ver e se eu tocar, aí eu vou crer. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Diga, de maneira nenhuma o crerei. E ao 8º dia, e 8 dias depois, diga, e 8 dias depois, Jesus morre e ressuscita, se apresenta às mulheres, conversa com Pedro, conversa com 7 discípulos, se encontra também com 2 discípulos no caminho de Emaú. Tem uma reunião especial com os seus discípulos apostólicos. Um faltou, Tomé faltou, mas ali estão os 10. E assim que eles têm esta reunião com Jesus, eles saem para conversar com Tomé. E nós lemos o texto e vimos o relato e o que Tomé diz. Mas, e 8 dias depois, diga, 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com ele Tomé. Essa vez Tomé veio para a igreja, Tomé veio para a reunião.
A outra vez ele estava meio triste com a morte de um parente, de um amigo muito querido, do seu Senhor, do seu amigo, do seu irmão em Cristo. E por causa da tristeza do luto, ele não foi à reunião. Mas passado 8 dias, diga 8 dias. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo. Põe aqui o teu dedo. Põe aqui o teu dedo. E Jesus diz: ponha o seu dedo. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Diga: Senhor meu e Deus meu. Nós podemos dizer que na primeira etapa do ministério de Jesus, desde o seu batismo até a sua morte, a frase mais importante citada foi por Pedro. Pedro, quando questionado: quem eu sou? A multidão diz que eu sou quem? E vocês dizem que eu sou quem? Quem eu sou para vocês? E Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Dentro do ministério de Jesus, 3 anos e meio, essa é a frase mais importante. Mas depois da morte e ressurreição de Cristo, esta frase é a frase mais importante. Porque a primeira, Jesus disse: eu te darei as chaves. Mas agora com essa declaração, ele tem total acesso ao reino. Tomé, ele diz a frase mais importante do cristianismo, na minha opinião: Senhor meu e Deus meu. Se você observar, quem me acompanha há muito tempo, eu sempre começo as minhas orações dizendo: Senhor Deus, Senhor. Depois que nós tivemos o estudo sobre a oração do Pai Nosso, eu acrescentei uma palavra e instruí a igreja a também acrescentar uma palavra nas suas orações: Pai Nosso. E se você observar, as minhas orações sempre têm Senhor meu. Senhor, Ele é Senhor, Ele manda e eu sou o seu servo. Ele manda e eu obedeço. Senhor, meu Deus, o poder e a autoridade, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o que venceu a morte, e Pai nosso. Diga: Senhor, meu Deus e nosso Pai. Essa frase é linda. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Tudo que ele tinha feito de errado atrás se apaga com uma confissão profética e apostólica. Toda a sua dúvida fica para trás com uma confissão profética e apostólica. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Quem não viu Jesus aqui, levanta a mão. Então eu vou te apresentar Jesus. Você vai ver Jesus então pela primeira vez. Aqui está Ele. Aqui está o corpo dele, moído, dilacerado e partido por você. Diga: eu vi Jesus. Diga: eu estou vendo Jesus. E hoje você vai tocar em Jesus. Diga: hoje é a noite em que a fé fica para trás. Porque hoje você vai ter a oportunidade de tocar em Jesus. De tocar nas feridas que foram feitas pelo meu pecado e pelo seu pecado. O texto não diz se Tomé tocou ou não, mas nós vamos tocar. E em todo memorial nós tocamos e nós comemos. Nós colocamos o dedo no corpo
nós colocamos o dedo na ferida, nós colocamos o dedo no corpo que foi moído, que foi dilacerado, que foi partido por mim e por você. Hoje, com esse memorial, as dúvidas ficarão para trás. Sabe, todo mundo fala muito de Pedro, e dessa frase memorável de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, quando começa o seu ministério, na sua primeira pregação, mais de 3.000 almas se convertem a Cristo. E quando vamos falar de salvação, falamos de Pedro no começo, mas em seguida falamos do apóstolo Paulo, mas poucas coisas se falam de Tomé. A Bíblia relata, no livro de Atos, que Pedro, em uma pregação, em sua primeira pregação, mais de 3.000 almas se converteram. O apóstolo Paulo, com as suas viagens missionárias, abrindo muitas igrejas, ganhou muitos povos e nações. Mas a Bíblia não é um livro do homem. Diga a Bíblia. Não é um livro do homem. A Bíblia é um livro cristocêntrico. Ela conta a história de Cristo e da obra de Cristo. Mas quando você pega os textos históricos, Tomé foi um dos maiores apóstolos. Ele foi para a região da Índia. Fez uma obra gigantesca naquela região. Aquele que foi tomado pela tristeza, aquele que faltou em uma reunião importante, Jesus veio para falar com ele em especial. Você sempre diz: Deus só atende quem tem fé, Deus só fala com quem tem fé. Jesus veio falar com uma pessoa em que não tinha mais fé, em que tinha desfalecido na tristeza, tinha perdido as forças, e estava tomado pela tristeza, pela angústia, pelo medo e pela dúvida. Mas quando o Senhor se apresenta a ele e fala com ele em especial, em particular, essa doença, essa enfermidade, esse espírito da dúvida é vencido. Eu tenho certeza que neste mês, o mês da fé, nesse dia 8, ali diz 8 dias depois. O número 8, dentro do contexto bíblico, é muito importante, porque fala de corte, de circuncisão, de cortar a carne, de tirar a carne e de ter uma aliança com o Senhor. Diga: chegou o tempo de tirar a carne, de tirar a dúvida e fazer uma aliança com o Senhor. Mas nós sabemos que Tomé não era uma pessoa ruim, não era uma pessoa má, e que essa dúvida dele não era uma dúvida qualquer. A dúvida não procedia de uma imposição ou de uma má vontade para crer. Não era uma dúvida que procedia de uma imposição, não acredito e pronto. Não era uma dúvida, uma incredulidade que estava presa à má vontade. Não era indisposição e má vontade, não era mau caráter. A dúvida não procedia de uma indisposição ou de uma má vontade para crer. Era a dúvida de um homem triste, cuja tristeza devia-se à falta de certeza sobre um evento do qual posteriormente teria maior e mais feliz garantia. Nada poderia dar a Tomé mais prazer do que receber a certeza de que seu mestre havia realmente ressuscitado. Isso fica evidente pela alegria que ele manifestou quando finalmente foi convencido: meu Senhor e meu Deus. E quando não é a exclamação de alguém que é forçado relutantemente a admitir um fato que preferia negar. A dúvida peculiar a homens sinceros, atenciosos e de coração puro, distantes
como os polos separados da dúvida e do frívolo, mundano e mau. Uma dúvida santa e nobre, não uma dúvida mesquinha e ímpia, senão para ser louvada como positivamente louvável, ainda menos para ser duramente condenada. Ela não pode ser condenada, e muito menos tomada para si. Pastor, eu sou que nem Tomé. Então seja como Tomé em todo o tempo. Dê um passo além e toque no corpo de Cristo, e comece a viver pela fé, e comece a declarar: Senhor meu e Deus meu. Para ser duramente condenada e excluída do seio da solidariedade cristã. Uma dúvida que, na pior hipótese, é apenas uma fraqueza, e que sempre resulta em uma fé forte e firme. Diga: essa dúvida que eu tinha era uma fraqueza, e hoje, aonde eu sou fraco, o Senhor me fortalece. As dúvidas cairão por terra. Você não está seguindo uma simples doutrina, uma simples filosofia, não é uma simples comunidade. Você é filho do Deus vivo que venceu a morte e que te deu vida e vida em abundância. Por isso chegou a hora de você se colocar em pé. O corpo de Cristo vai se materializar em suas mãos. É o corpo de Cristo. É um pedaço de pão, um símbolo, um ato profético, um memorial daquele que morreu em seu lugar e por amor. Hoje você vai tocar. Vai ser muito mais do que a mulher que tocou nas orlas de Jesus. Vai ser muito mais do que Jesus entrando em uma aldeia e toda a aldeia o tocando e sendo curado. Hoje vai ser a noite em que você vai tocar o corpo de Cristo, e toda dúvida, diga toda dúvida, vai cair por terra. Porque Ele é o meu Senhor, o meu Deus, o nosso Pai.